Aqui o professor Márcio Melo Freire. Coloque seu slide, por favor, professor. Bem, esse aqui é o professor Márcio Melo Freire, tá? Ele é professor da UFC do campus Crateús. Ele se formou em física, licenciatura em física pela Universidade Estadual Vale do Caraú e fez mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Ceará, né, em que sua palavra de pesquisa foi funções de Green aplicada ao magnetismo. Então, professor, você fica à vontade para apresentar, tá? Ok, obrigado aí, Leandro. Boa noite a todos. Estão me ouvindo direitinho aí? Sim. Então, como o Leandro falou, né, sou o Márcio Melo, né, e vou apresentar aqui, né, mais ou menos o trabalho que eu fiz no doutorado, tá? Foi funções de Green aplicadas ao magnetismo. Né? Coloca aqui, por favor. Esse bicho não está indo apresentar, hein? Então aqui a gente vai fazer uma pequena introdução, né? Falar um pouco de diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo, né? Quantização da onda de spin, tá? E falar um pouco da equação de movimento para a função de Green retardada. E por último, vai comentar um pouco sobre o trabalho, né, que eu publiquei no doutorado, tá? Então, o magnetismo ele tem sido observado desde a antiguidade, né, sendo o foco de muitas descobertas responsáveis por uma série de conquistas em diversos ramos, como na medicina, informática, telecomunicações, etc. Esse grande leque de aplicações se deve aos materiais magnéticos que apresentam propriedades importantes e com finalidades bem definidas. Né? Tá? Então, antes da gente falar do magnetismo, né, é para a gente comentar um pouco sobre a física do estado sólido, né, já que o magnetismo faz parte, né, desse ramo da física. Então, a física do estado sólido é uma vasta área da física que trata da compreensão das propriedades mecânicas, térmicas, ópticas e magnéticas da matéria sólida. Uma característica predominante nos sólidos é o arranjo regular dos íons, de seus íons, onde predomina a interação de um íon com seus vizinhos. Particularmente um sólido cristalino possui seus átomos arranjados numa configuração periódica denominada rede cristalina. Né? Então, cada substância, né, vai ter a sua rede cristalina, ou seja, os seus átomos, né, os seus íons estão arranjados em uma dada rede, né, com uma dada periodicidade. Tá? Por exemplo, o Fe, o V, o Nb, o Cr, eles estão arranjados, né, em uma rede que nós chamamos de cúbico de corpo centrado. Né? O Al, o Ni, o Ag, o Cu, o Ag, por exemplo, né, eles estão arranjados em uma rede que nós chamamos de cúbica de faces centradas. Né? Já o Ti, o Zn, o Mg e o Cd, eles estão arranjados, né, arranjados em uma rede que nós chamamos de hexagonal. Então, né, cada material, né, vai ter o seu arranjo, né, ou seja, a sua rede cristalina. Tá? Então, o magnetismo, né, ele se manifesta de algumas maneiras, né, no material. Uma delas é o diamagnetismo. O que é o diamagnetismo? Né? Então, se você aplica o campo magnético externo em uma determinada matéria, né, determinada porção de matéria, o que acontece? Né? Os elétrons, né, que compõem os átomos desse material, eles vão ficar submetidos a uma força, né, e vão realizar um movimento, né, movimento circular. Esse movimento ele vai dar origem a uma corrente, né, uma corrente cuja orientação é contrária, né, ao movimento do elétron, tá? Ok? E essa corrente vai produzir, né, um momento de dipolo magnético, né, ou seja, vai produzir um campo magnético, tá? Só que esse campo magnético ele vai ter sentido contrário ao campo magnético externo aplicado. O que acontece? Né? O campo resultante dentro da matéria vai ser menor do que o campo externo, tá? Já que o campo produzido, né,
pelos momentos de dipolo dos elétrons serão contrários, né, ao campo magnético externo. Ou seja, né, no exemplo aqui, o campo magnético externo está entrando na página, né, e pela regra da mão direita, o campo produzido pelo dipolo magnético, ou seja, o campo produzido pelo elétron devido ao seu movimento aqui, né, por essa corrente, vai ter um sentido oposto ao campo externo aplicado, ou seja, ele está saindo da página. Então, dentro da matéria, o que eu vou ter? Um campo menor, né, um campo resultante menor do que o campo externo. Tá? Então, a esse fenômeno se dá o nome de diamagnetismo. Ou seja, significa que o diamagnetismo, né, ele existe em toda a matéria, já que toda a matéria é constituída de átomos e, por sua vez, de elétrons. Né? Então, assim, os efeitos associados ao diamagnetismo aparecem nos materiais, né, por causa do movimento orbital dos elétrons ao redor do núcleo dos átomos. Com efeito, o momento de dipolo induzido é proporcional ao momento angular orbital do elétron L, ou seja, né, o momento vai ser gama vezes L. Né? Ou seja, ele é proporcional ao momento angular orbital. Tá? E a magnetização da amostra, ou seja, de um determinado material, é definida como, né, a soma desses momentos, né, dividido pelo volume da amostra. Então, o diamagnetismo está presente em sólidos compostos de íons átomos com todos os orbitais eletrônicos preenchidos. Né? Por quê? Porque se você tiver, né, um material cujo elemento, né, cujo átomo possui orbitais semi-preenchidos, né, ou seja, com um único elétron, com um único spin, o que acontece? Né? Vai apresentar o paramagnetismo, que é o que nós vamos ver daqui na frente. Então, o diamagnetismo ele vai ficar mascarado pelo paramagnetismo. Tá? Então, geralmente, você vai perceber o diamagnetismo em materiais, né, compostos de íons que apresentam os orbitais eletrônicos todos preenchidos. Tá certo? Então, a outra maneira do magnetismo, né, ele se pronunciar em um determinado material, se apresentar em um determinado material, é através do paramagnetismo. O que seria o paramagnetismo? Né? Então, segundo a mecânica quântica, o elétron possui, além de sua carga elétrica, um momento de dipolo magnético intrínseco chamado de spin. O valor desse momento magnético é chamado de magneto de Bohr, né? E ele vale, em unidade do SI, 9,27 vezes 10 a menos 24 ampere vezes metro quadrado. Né? Trata-se de uma grandeza mensurável que não pode ser explicada em termos clássicos e que dá origem aos fenômenos do paramagnetismo e do ferromagnetismo. Ou seja, uma maneira de você compreender, né, esse momento de dipolo de spin do elétron seria você imaginar o elétron como sendo uma pequena esfera que vai girar em torno do seu eixo, e a esse movimento de rotação em torno do seu eixo produziria uma corrente que, por sua vez, produziria esse momento de dipolo de spin, esse campo elétrico. Tá? Só que essa maneira de descrever, né, não é adequada. Por quê? Porque a mecânica quântica, né, descreve o elétron através de probabilidades. Né? Então, não seria uma maneira adequada de descrever nesse momento de dipolo de spin, dipolo magnético de spin do elétron. Tá? O fato é que ele existe, né, e foi medido. Tá? Então, vale 9,27 vezes 10 a menos 24 ampere vezes metro quadrado. Tá? Então, é exatamente essa grandeza que dá origem ao paramagnetismo. Tá? Então, qual é a diferença do paramagnetismo para o diamagnetismo? Né? A diferença é que, enquanto no diamagnetismo o campo resultante dentro da matéria é menor do que o campo externo, no paramagnetismo, esse campo ele vai ser maior do que o campo externo. Tá? Por quê? Porque esses momentos de dipolo de spin, eles tendem a se alinhar com o campo externo, produzindo um campo resultante na mesma orientação que o campo externo. Consequentemente, o campo magnético no interior da matéria vai ser maior do que o campo externo, né? Diferentemente do que acontece no diamagnetismo. Então, essa é a diferença do paramagnetismo para o diamagnetismo. Tá? E o que seria o ferromagnetismo, né?
os materiais diamagnéticos e os paramagnéticos, né, eles só apresentam a magnetização, ou seja, umas características magnéticas, enquanto o campo externo está aplicado. Se você retirar o campo externo, essas propriedades magnéticas deixam de existir. Tá? Já o ferromagneto não, o material ferromagneto, mesmo quando você retira, né, mesmo quando você retira o campo externo, o material ainda vai apresentar propriedades magnéticas, ou seja, uma magnetização diferente de zero. Tá? Então, os materiais diamagnéticos e paramagnéticos não retêm propriedades magnéticas quando o campo externo é anulado, como eu tinha falado. Né? O caso dos materiais ferromagnéticos é diferente. Os materiais ferromagnéticos duros retêm uma magnetização residual, mesmo quando o campo externo é nulo. Esses materiais são empregados em aplicações que necessitam de campos magnéticos permanentes, como em processamento de dados, né, e em armazenamento magnético de informações, como em discos rígidos e flexíveis de computadores. Né. Então, seria aplicações práticas de materiais ferromagnéticos. Né, e ímãs de alto-falantes e de geladeiras. Tá. Então, o que dá origem, né, ao ferromagnetismo? O que dá origem ao ferromagnetismo é o princípio de exclusão de Pauling. Né? Ou seja, nós sabemos que dois elétrons, né, com os mesmos números quânticos, eles não podem ocupar o mesmo orbital. Né? Então, o que acontece? Quando eu tenho um material cujos átomos possuem elétrons desemparelhados, né? Então, se nós pegarmos dois átomos desse material, nós teremos o quê? Nós teremos, né, dois elétrons, se nós considerarmos dois elétrons desemparelhados, né, de dois átomos desse material, eles terão o quê? Eles terão os mesmos números quânticos. Né? Então, eles não podem estarem muito perto um do outro, né, muito próximo do outro. Tá? Então, eles vão ficar em uma dada posição, né, o mais afastado possível, tá? De modo que a configuração de energia seja a mínima. Tá? Então, essa interação entre dois spins, né, entre dois momentos de spin, elas são devidas, né, à força, né, de interação coulombiana, né, uma interação muito forte, né, entre esses elétrons, entre esses spins. Né? Então, o Hamiltoniano que descreve esse sistema é dado, né, por essa equação 1.5 aqui, né, onde você tem aqui os dois spins, né, de dois átomos vizinhos. Por exemplo, né, aqui, só adianta aqui um pouquinho, né? Você tem, por exemplo, uma rede como essa aqui, uma rede cúbica simples. Né? Então, em cada vértice você vai ter, digamos, um átomo, um íon. Né? Então, cada íon vai ter um spin resultante. Então, você vai ter a interação, né, entre esse spin e o spin vizinho. Tá? Então, o Hamiltoniano que descreve e dá a energia total, né, de interação entre esses spins é dado por isso aqui. Né? Onde esse segundo termo aqui é devido ao campo, o campo externo aplicado. Né? Ele está sendo aplicado ao longo do eixo... ao longo do eixo Z. Como ele está sendo aplicado ao longo do eixo Z, quando você faz o produto escalar com o momento, né, de dipolo de spin, você vai ter apenas a componente Z. Tá? E esse termo aqui é devido à interação, né, de spin com spin. Ou seja, de um dado spin com os seus vizinhos. Tá? E esse J aqui é chamada de interação de troca, né? Ou constante de troca. Então, a gente pode, né, simplificar esse modelo. Esse modelo aqui, esse Hamiltoniano, é chamado de Hamiltoniano de Heisenberg. Né? Mas a gente pode simplificar esse modelo considerando apenas a componente Z do spin. Tá? Então, quando eu considero apenas a componente Z do spin, eu vou ter um modelo simplificado chamado de modelo de Ising. Tá? Então, o que acontece, né, no material ferromagnético? Né? No material ferromagnético,
no estado fundamental, ou seja, uma temperatura T igual a zero, todos os spins eles estão alinhados, digamos na direção Z, por exemplo, né? Mas quando você aumenta a temperatura, desse material, desse sistema, o que vai acontecer? Essa temperatura vai provocar uma perturbação nos spins, né, desse material. Essa perturbação é, na verdade, um movimento de precessão. Esses spins eles vão, né, fazer um movimento de precessão em torno do eixo, né, digamos o eixo Z. Esse movimento de precessão, né, eles dão origem a uma onda. Vocês podem observar de perfil aqui, o perfil de cima, né, ó. Olhando de cima. Esse movimento de precessão dos spins, eles dão, ou seja, ele dá origem a uma onda que nós chamamos de ondas de spin. Tá? E a quantização dessa onda é chamada de magnons. Né? Assim como a quantização da onda eletromagnética, a luz, né, chamada de fóton. Né? Aqui, a quantização da onda de spin é chamada de magnon. É o que nós chamamos de quasi-partícula, né? Então, uma área de pesquisa que vem se desenvolvendo rapidamente é a de semicondutores ferromagnéticos diluídos, onde o semicondutor puro é magneticamente dopado por um metal de transição para produzir um semicondutor ferromagnético. Recentemente foram obtidos avanços significativos na fabricação de dispositivos eletrônicos usados para armazenar dados ou para processar informações, ambos à base de semicondutores ferromagnéticos. Essa tecnologia, conhecida como espintrônica, utiliza simultaneamente os dois graus de liberdade, a carga e o spin dos portadores, para manipulação de dados. Né? Ou seja, né, a dopagem do material. O que significa isso? Você colocar, né, um átomo de natureza diferente nesse material. Isso se chama dopagem. Você pode fazer isso, né, de algumas diferentes maneiras possíveis. Por exemplo, você pode substituir, né, um desses sítios aqui do material por um átomo diferente. Isso se chama dopagem, né? Ou então você pode colocar, né, um átomo nos interstícios da rede. Ou seja, você não está substituindo um dos átomos, um dos íons, né? Você está colocando um elemento diferente aqui, né, nos interstícios da rede. Ou então você pode, né, retirar um desses átomos que nós chamamos de vacância. Tá? Então, devido ao avanço das espintrônicas, vários trabalhos, né, foram feitos em relação à dopagem de materiais ferromagnéticos, né? Ou seja, materiais com impurezas, com uma impureza ou com uma determinada quantidade de impurezas, tá? Então, eu fiz um trabalho, né, realizei um trabalho considerando uma impureza intersticial, porque todos os trabalhos anteriores, o pessoal tinha considerado, tanto utilizando o modelo de Heisenberg como o modelo de Ising, eles tinham considerado apenas, né, a impureza substitucional, onde você retira um átomo do material e coloca, né, um átomo ou outros átomos, né, diferentes do material, ou seja, eles dopam o material dessa forma, né? Então, o trabalho que eu realizei, eu coloquei, ao invés de uma impureza substitucional, eu coloquei uma impureza intersticial, né? Onde eu coloquei ela aqui, considerei uma rede cúbica simples, semi-infinita, né, ó. Ela é semi-infinita, porque ela é para baixo, né, ela é infinita, tá? E termina aqui, certo? Em outras palavras, na verdade, ela é infinita, né, tanto para x como para y, né? E para z negativo. Né? E termina aqui nesse plano, né, x, y, z igual a zero. Tá? Então, o que acontece? Eu considerei, né, uma rede cúbica semi-infinita, cúbica simples semi-infinita, né, e coloquei uma impureza intersticial. Tá? Para fazer o estudo, né, dessa rede com essa impureza, calcular o espectro de energia desse sistema, a gente precisa de uma ferramenta matemática. Né? A ferramenta que eu utilizei é exatamente a função de Green retardada, né? Que ela é definida, cuja equação de movimento é dada por essa equação 3.2 aqui. Tá? Então, observe que, na verdade,
ela está mais generalizada aqui. Desculpa que eu passei aqui, né? Pronto. Então, a função de Green retardada, ela, como vocês podem ver, ela é dada em termos de operadores, né? Esse operador A e B, operadores dependentes do tempo. Né? Esses operadores podem ser quaisquer tipos, né? Por exemplo, pode ser o operador de spin, pode ser os operadores de criação e aniquilação, né, da mecânica quântica, né? Qualquer operador. E aqui você tem, ó, o hamiltoniano do sistema. Então, quando você substitui o hamiltoniano do sistema aqui, né, você vai poder calcular o espectro de energia, né, tanto do material puro, ou seja, sem impureza, como do material com a impureza. Tá? Então, quando eu calculo, né, a energia do material com impureza, eu vou obter o que nós chamamos de modos localizados. Tá? Ou seja, no material puro, você tem uma onda de spin que nós descrevemos agora há pouco. Né? Essa onda ela se propaga ao longo do material, tá? Material puro. Quando você coloca uma impureza, dependendo da localização que esteja essa impureza, né? Essa onda ela se propaga em todo o material, menos da impureza. Tá? Então aqui você tem o que nós chamamos de modos localizados. Né? E a energia, né, desse modo localizado, a energia, né, dessa impureza, ela pode estar acima, né, da banda de energia do material puro, tá? Onde nós chamamos de modos ópticos, ou abaixo, né, da banda de energia do material puro, que nós chamamos de modos acústicos. Ou então a energia desses modos localizados pode coincidir com a energia do material puro, que nós chamamos de modos ressonantes. Tá? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu utilizei o modelo de Easy, né, esse modelo simplificado, onde eu considero apenas a componente Z do spin. Né? Utilizei a função de Green retardada, tanto para o material puro como para o material impuro. Ó. Isso aqui é o hamiltoniano da impureza. Ó, né? Esse J' aqui é a interação de troca da impureza com os seus vizinhos. Né? Tá? E esse termo aqui é devido ao campo aplicado nessa impureza, né? Supondo que ela esteja numa posição O aqui. E o hamiltoniano de todo o sistema impuro vai ser o quê? Vai ser o hamiltoniano do sistema puro mais o hamiltoniano da impureza, né, adicionada. Tá? Então, quando eu utilizo, né, a função de Green retardada, eu vou obter os modos localizados, né, ou seja, a energia desses modos localizados. Tá? Então, esses resultados que eu vou apresentar para vocês agora, né, o que acontece? Eu utilizei por essa razão aqui, J sobre H igual a 1, né? HS igual a 1, igual a H. O que é o HS? Né? É o campo aplicado na impureza quando ela está aqui na superfície. Tá? Por quê? Porque ela vai interagir, né, com esses caras aqui da superfície, diferentemente, né, quando ela estiver aqui dentro do volume. Ó. Ou seja, como esse sistema aqui ele é semi-infinito, né? Então você tem uma borda aqui. Então esse sistema vai apresentar efeitos de borda. Né? Esse efeito de borda ele vai estar localizado onde? Na interação, né? Na interação dos spins com os seus vizinhos aqui. Por exemplo, a interação desse vizinho, desse sítio com os seus vizinhos é diferente, né, de quando ele está localizado dentro do volume do material. Ó, né? Então, eu utilizei esses dados aqui, né, para plotar os resultados, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Por exemplo, eu utilizei essa razão, J sobre H igual a 1, e HS igual a H, ou seja, eu estou considerando, né, que não é efeito de borda quando eu coloco HS igual a H, assim como JS igual a J. Né? E o limite inferior da banda, né, de energia do sistema puro, ele vai estar localizado em 0,63, tá, no gráfico. Daqui a pouco eu vou mostrar. Pronto, aqui, ó.
Esse foi o primeiro resultado, né, que eu obtive, que eu plotei. Aqui, como vocês podem ver, eu plotei a energia, né, a energia desses modos localizados, ou seja, a energia da impureza em função do campo elétrico aplicado nela, a galinha, ó, tá? Para diferentes posições da impureza, ou seja, eu variei as posições da impureza, né, dentro de cada face da rede cúbica simples, ó, né? Eu variei a posição dela aqui, nessa face, ou aqui dentro, tá? Eu considerei essa impureza tanto aqui na superfície, né, na borda, como lá dentro do volume, tá? Então, esse resultado aqui, né? Esse resultado aqui é para N igual a 10, ou seja, N é o número da camada, né? Significa que a impureza está lá dentro do volume, né? Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu plotei, né, a energia dessa impureza para diferentes posições, né, da impureza. Observe que para cada posição aqui, né, eu vou ter um deslocamento, né, desses modos de impureza. Isso significa que a energia dessa impureza é sensível, né, à mudança da posição da impureza dentro da face, né? Aqui eu fiz a mesma coisa, só que ao invés de plotar a energia em função do campo, eu plotei em função da interação de troca, né, do J', a interação de troca da impureza com os seus vizinhos. Tá? Mesmo caso anterior, a única diferença, né, que ao invés de plotar em função de H, eu plotei em função de J', a interação de troca. Tá? Aqui, eu plotei, né, a energia em função de J', mas considerando, né, valores diferentes do campo aplicado, né, na impureza. Então, como a gente pode ver, essa energia é sensível também ao campo aplicado, né? Para cada valor você vai ter energias diferentes aqui. Tá? Aqui é a mesma coisa, né, só que em função de H, ou seja, do campo aplicado, para diferentes valores de J', ó, tá? A mesma coisa. Né? A energia dessa impureza também é sensível à mudança, né, no J', que é a interação de troca. Tá? E aqui eu plotei a energia em função de J', mas considerando, né, a impureza na superfície, ou seja, N igual a 1, ó, né? Aquela primeira camada, a camada da superfície. Tá? Nesse caso aqui, ó, o que está acontecendo, né? A gente observa que a energia desse modo de impureza estão abaixo, né, da banda, bem abaixo da banda, né, de energia do sistema puro. Né? Por que isso está acontecendo? Porque nesse caso aqui eu estou considerando o efeito de borda, né, que eu tinha falado anteriormente. Ou seja, eu estou considerando agora que o JS sobre J, né, ele é maior do que 1,3, aqui 1,35, tá? Então, quando você tem JS sobre J maior do que 1,25, né, essa é a condição para que haja modos, né, modos localizados devido à superfície, né? Nós chamamos de efeito de borda, né? Começa a aparecer os efeitos de borda. Então, assim como os modos localizados, né, os efeitos de bordas, os modos devido à borda, né, também pode ser óptico ou então sonoro, não é sonoro não, é acústico, desculpa, né? Óptico ou acústico, né? Certo? Mas para que isso aconteça, existe uma condição. Qual é a condição? Para que haja módulos, né, de superfície óptico, é necessário que essa razão aqui, JE sobre J, seja menor do que 0,75. Tá? E para que haja acústica, é necessário que essa razão aqui seja maior do que 1,25. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou considerando o JE sobre J igual a 1,3, né? A 1,3 e 1,35. Então, observe que quando eu considero, né,
por exemplo, o JS sobre J igual a 1,3, vai haver uma interferência aqui nesse módulo, né, localizado aqui, da impureza, ó, né, a energia dele. Ele está abaixo, né, da banda de volume. Esse cara aqui também, né, ó, quando eu utilizo o JS sobre J igual a 1,35. Né? Por que está acontecendo? Devido ao efeito de borda. Né? Ou seja, aqui você vai ter modos localizados, né, de superfície, abaixo da banda de volume. Tá? Tá? E agora, né, eu plotei também os modos ressonantes. O que são os modos ressonantes? É quando a energia da impureza coincide com a energia, né, do sistema puro. Tá? Então, o sistema puro, a banda de energia do sistema puro, ele vai desde, coloquei aqui, desde 0,63 até 1,26, tá? Aqui no gráfico, né? Ele começa aqui 0,63 até 1,26. Tá? Mas como eu coloquei só até 1,0, né, o restante aqui não vai aparecer. Né? Porque não há necessidade, porque esse módulo de impureza aqui ressonante, ele vai ficar muito abaixo do 1, como vocês podem ver aqui. Né? Então, nesse caso aqui, é um exemplo de modos ressonantes, ou seja, a energia da impureza coincide, né, com a energia do sistema puro. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou considerando que a impureza está na primeira camada, ó, N igual a 1. Tá? Mas não há efeito de borda, certo? Nesse caso aqui, ó, eu coloquei a mesma coisa, só que agora eu estou considerando que é o efeito de borda. O JS sobre o J é 0,74, ou seja, menor do que 0,75. Então, nesse caso aqui, você vai ter o modo localizado, né, o modo de superfície óptico acima da banda, o que não vai interferir muito, ó, por quê? Porque o modo óptico ele está acima da banda, tá? Então, não vai interferir na energia, né, desse estado localizado aqui, da impureza, tá? Já nesse último caso aqui, ó, eu estou considerando o quê? Eu estou considerando JS sobre J igual a 1,251, ou seja, acima de 1,25. Então, para esse valor, JS sobre J acima de 1,25, você tem efeito de borda, né, que são os modos localizados acústicos, abaixo, né, da banda de volume, tá? Então, nesse caso aqui, ele está interferindo, ó, como vocês podem observar, ele está interferindo, né, no modo localizado da impureza, ou seja, na energia da impureza. Certo? Então, esse trabalho aqui, né, eu publiquei essa revista aqui, deixa eu mostrar para vocês, tá? Tá dando para enxergar aí? Tá maximizado aí. Jornal. Melhorou? Agora sim. Foi publicado na International Journal of Modern Physics. Tá? Trabalho de doutorado, né? Eu estou com alguns trabalhos ainda, né, relacionados a isso, mas a gente não conseguiu publicar, mas a gente pretende publicar. Tá? E aqui eu encerro a minha apresentação. Tá? Obrigado a todos aí pela paciência, né, pela atenção. Muito bem, professor Márcio. Eu queria deixar aberto aí para perguntas, tá bom? Alguém? Alguma pergunta? Marceliano, você está por aí? Marceliano já apareceu? Fala, meus amigos, eu estou por aqui com vocês. Eu assisti a apresentação do Márcio aí todinha, rapaz. Só os primeiros 5 minutos que não. Estou tranquilo, viu? Obrigado.
O Rainer está dando parabéns para o professor Márcio aí, pela palestra, tá? Gente, só para se tiver alguma pergunta aí, a gente tem... Vou deixar aqui mais alguma... A frequência está rolando aí, tá? No chat. Eu vou passar de novo mais uma vez aí, só para quem chegou depois, tá? Pessoal, só para comentar, deu muito trabalho isso aí, viu? Não, isso aí, essa parte que você falou foi bem sucinta, né, professor Márcio? Essa parte que envolve essa técnica para você abordar, para você chegar nos resultados, né? Embora seja a ideia para você assimilar seja relativamente simples, né? Então, mas para você implementar, fazer todas a matemática, né, para implementar, né, na mão mesmo é bem complicado, né? Claro, então, com certeza. Se tiver um acesso à dissertação e à tese do Márcio, né? A dissertação dele foi sobre funções de Green, né? Então ele fez todo um estudo realmente teórico sobre isso, né? Depois disso ele pegou todo esse estudo que ele desenvolveu no mestrado, ele aplicou, fez as aplicações para sistemas impuros, né? Então ele fez casos bidimensionais, né? Para casos tridimensionais, usando essa técnica, certo? Inclusive a gente está aí com um trabalho com perspectivas futuras para trabalhar com impurezas, né? Aplicado ao grafeno, né? E a gente espera aí que traga bons resultados também, né? Ao invés da gente trabalhar com ondas de spin, ou seja, materiais magnéticos, né, a gente pretende trabalhar com excitações eletrônicas, né? Exatamente, né? Então, são trabalhos que a gente está tentando desenvolver aí, está começando a ter reuniões, alguns estudos aí semanais para tentar aplicar, né, essa técnica que o Márcio desenvolveu no doutorado dele, no mestrado doutorado, e tentar fazer aplicações diferentes. Isso aí está fazendo um trabalho juntamente com um professor da UFC, né, um colega nosso, que é o professor Diego Rabelo, né? Então a gente está aí nessa empreita de tentar desenvolver esse trabalho para outras áreas, né? O professor Tiago aqui, professor Tiago de Melo Santiago, parabéns pela apresentação, professor Márcio. Gostaria de saber se a impureza ficava sempre na face da célula unitária ou era trabalhado outro tipo de posicionamento? Tiago, ela ficava sempre, eu colocava ela sempre na face, tá? Sempre na face, tanto na superfície como lá dentro do volume, né? Mas a gente poderia ter mudado mais a posição, né? Poderia ter alterado alguma coisa no resultado, mas eu colocava ela sempre na face. Eu mudava a posição dela, mas na face, tá? Sempre na face. Exatamente. O Rainer também levantou a mão. Rainer, se você quiser ligar o microfone, você pode falar, tá? Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Eu só acho que na verdade, acho que uma contribuição também, acho que dúvida, né? Que acabaram de mencionar que vão trabalhar com estação, né? Nesse caso das estações que vão trabalhar, vai ser levado em consideração as fontes do campo geomagnético, tipo das fontes internas e externas do campo principal, ou tipo, vai usando uma estimativa com as equações que apresentou? Como é? Eu não entendi a sua pergunta. Você pode repetir? Não, posso. Vocês vão trabalhar com estação, né, que falaram. Aí, nesse caso das estações... Não, elétricas, né? Você entendeu errado. Não, que excitações, excitações eletrônicas, né? Ou seja, ao invés de spin, a gente vai trabalhar com elétrons, né? Ou seja, a vibração da rede eletrônica, né? Quando você tem uma vibração da rede eletrônica, né, dos íons, né, de uma determinada rede, o que acontece? Você gera uma onda que nós chamamos de fônons, né? Tá? Então, a analogia com os magnos, que seria a quantização dessa onda, né, no cristal. Tá? Tá. Eu tinha confundido. Só que aqui no né, por quê? Porque os magnos, eles são bósons, tá? Não sei se vocês já fizeram mecânica quântica, né? Mas existem as partículas bósons, né, e férmions. Já quando a gente trabalha com elétrons, a gente tem que utilizar os operadores, né, fermiônicos. Por quê? Porque os elétrons, eles são férmions, tá? Então, é verdade.
quando você vai utilizar a função de Green, lá naqueles operadores, né, a gente tem que saber qual é a relação de comutação daqueles operadores, né? Se nós estivermos trabalhando com o magnetismo, ou seja, os magnons, né, você vai ter uma relação de comutação. Já quando você está trabalhando com elétrons, você tem uma relação de anticomutação, né? Ou seja, os férmions, eles anticomutam, e os magnons, eles comutam entre si. Tá? Esse detalhe eu não sabia. Mais alguma pergunta? Caso não, a gente pode já dar continuidade, tá, para a próxima palestra, né? Quem vai dar a próxima palestra vai ser o professor Narciso. Então, professor Márcio, desde já eu agradeço mais uma vez a sua palestra, professor, e meus parabéns. Eu que agradeço aí pelo convite, tá? E a todo o pessoal pela paciência aí, né? Pela presença, tá? Valeu, obrigado.